Olá, amados. Gostaria de estar fazendo mais este vídeo. Agora é sobre a palavra de Deus nos ensina que nós temos que estar dentro de uma aliança, né? Qual é esta aliança? Esta aliança, a Bíblia nos ensina que Deus fez uma aliança com o povo, tanto com o povo de Israel. A Bíblia vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então Deus, como diz Isaías, que Deus ele fez ciúmes para o seu povo. Estendeu essa misericórdia, essa aliança a todos os gentios, qual somos nós. O povo qual não são o povo de Israel. É chamado de gentios, qual Deus, Jesus Cristo escolheu o apóstolo Paulo para pregar aos gentios, então os gregos, né? Tudo isso fala de um povo qual não era o povo hebreus, o povo judeus. E nós, conhecendo a palavra hoje pela misericórdia, nós vamos aprender através da palavra em 1 João capítulo 5. Peço para que vocês abram a Bíblia lá em 1 João capítulo 5, versículo 6, para nós aprender qual é esta aliança, qual Deus faz comigo e com você, você que ainda não está nesta aliança. Deus está te dando uma oportunidade para você conhecer esta aliança, aprender através da palavra dele, qual é a vontade dele, através do seu Filho amado Jesus Cristo, para que nós venhamos aprender a palavra e praticar a palavra. Amém? A palavra diz assim, 1 João 5, versículo 6 ao 10. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são o que testifica na terra, o Espírito, a água e o sangue, e esses três concordam em um. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Até aqui. Aqui a palavra do Senhor nos ensina sobre uma aliança. A Bíblia vai dizer no versículo 6 que Jesus é aquele que veio por água, a água do seu batismo. Qual lá em Mateus 3, João Batista anunciou: o reino dos céus é chegado. A voz que clama no deserto para preparar o caminho para o Senhor passar. A Bíblia diz que João Batista anunciava o arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados. Dê fruto de arrependimento. No versículo 8 ele diz: eu vos batizo com água para o arrependimento. No verso 13, Jesus vem da Galileia para ali para o Rio Jordão para ser batizado por ele, por João Batista. João se opôs, dizendo: eu que careço ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem a mim para ser batizado. E Jesus diz que é necessário que seja assim, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Então o batismo, ele é uma aliança, faz parte de uma aliança. E a gente sabe, eu e você, que uma aliança ela não tem emenda, ela é toda redondinha, ela não tem cortes, ela não tem emenda, ela é perfeita. Então nós não podemos tirar o batismo de Jesus. O batismo de Jesus faz parte da aliança para que se cumpra a justiça de Deus. Não um corpo lavado da sujeira, mas uma consciência renovada. Como ele diz lá para Nicodemos, João 3, para um fariseu, um mestre ali dos fariseus. Ele diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não poderão ver o reino dos céus. Muito sério
Nós não podemos tirar o batismo fora. Porque se nós vamos tirar o batismo de Jesus, nós vamos tirar João Batista da Bíblia, nós vamos tirar quantos e quantos outros, o eunuco, Paulo e todos os apóstolos que batizou e foram batizados através dos discípulos de Cristo, de João Batista, todo o ministério de João Batista. Então nós vamos anular a Bíblia? Não tem como, não se engane. A Bíblia nos ensina nesse versículo sobre uma aliança. Qual é a aliança que Deus fez através do seu Filho? Se o testemunho dos homens é importante, imagine o de Deus, que do seu Filho testificou. Que Jesus veio por água do seu batismo e sangue da sua morte. Que nós fomos comprados e lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ele morreu para levar os nossos pecados e as nossas enfermidades. E Ele ressuscitou, está à destra do Pai, para nos salvar, para voltar e nos levar para morar com Ele. Então nós temos que crer no sangue de Jesus, que Ele pagou o preço que nós nunca poderíamos pagar. Nunca a gente poderia pagar. Jesus, Ele foi o sacrifício por mim e por você, para nos levar até Deus. Então temos que crer na aliança. E crer na aliança é crer na palavra, do testemunho de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele se batizou. Amém. Para que se cumpra uma justiça. Nós também temos que se batizar. Representa santidade, separados. Buscar santificação a cada dia. Conheça o pecado, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E eu vou conhecendo, eu vou me libertando. Jesus vai me libertando, vai me ajudando a sair dos meus pecados, dos meus erros. E assim eu vou me arrependendo, para que eu venha ser santificado pela palavra e fazer parte de uma aliança. Eu me batismo, eu dou frutos de arrependimento. Eu bebia, não bebo mais. Eu matava, eu não mato mais. Eu roubava, eu não roubo mais. Eu defraudava, eu não defraudo mais. Eu xingava, eu não xingo mais. Isso é frutos de arrependimento. E é o próprio Jesus que te convence através da palavra, pelo Espírito Santo da graça. E a Bíblia vai dizer que se eu não concordar com isso, eu faço Deus mentiroso. Porque eu não acreditei no testemunho do Filho de Deus, qual Deus testificou. É isso que Deus está falando. Então, se eu não acreditar, se eu não estiver em mim o batismo, que representa arrependimento, remissão dos seus pecados, dos meus pecados, lavado, uma consciência renovada, morreu, entrou o velho homem, saiu o novo homem, entrou a velha mulher, nasceu a nova mulher, limpa, purificada pela uma consciência renovada. Crê no sangue, obedece a palavra, é tirado todo o pecado, é perdoado, é tirado as enfermidades, é tirado todo o mal daquela pessoa. E aquela pessoa, ela é limpa pelo sangue do Cordeiro, ela é selada, ela é ali limpa e remida no sangue do Cordeiro. Ali tem um selo do Espírito Santo para mostrar que quem é o proprietário daquela mulher, daquele homem, daquele jovem, daquela criança, é Deus. A criança, a criancinha pequena, ela não precisa se batizar, porque a Bíblia dá base. Que a criancinha pequenininha, ela não tem consciência do pecado. Porém, é outra pregação. As consequências estão em cima dos seus pais. Conforme o pecado dos pais, a maldição passa para os filhos. Então, se eu estou na bênção, eu estou debaixo da proteção, da obediência de Deus, então não tem por que as criancinhas, minha filhinha, meu filhinho, estar debaixo de maldição. Não. Através da minha santidade, Deus santifica ele. Deus abençoa eles também. Não precisa eles se batizar, porque eles não têm consciência do pecado. Eles não sabem o que é pecado. Ele desce as águas para quê? Joga água na cabeça dele para quê? Ele vai falar, eu me arrependo das mentiras, de tudo. Não, ele não sabe.
Não adianta. Mas tem religiões que fazem isso porque não conhecem a palavra de Deus, não sabem o que significa o batismo. Mas você está aprendendo com a palavra. E aí muitas vezes você vai dizer, mas se precisa o batismo, eu tenho que crer no sangue, eu fui comprado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu tenho que obedecer a palavra, eu fui selado no sangue de Jesus, mostrando que eu fui comprado pelo bom preço, segundo 1 Coríntios 6, 19, e fomos comprados pelo bom preço, preço de cruz. Então, a Bíblia nos ensina, muitos vão dizer, mas tem um ladrão da cruz, ele não se batizou, ele ali na última hora ele se arrependeu e foi salvo. Engano seu, isso é outra pregação. Eu não vou estender, mas eu vou só dar um ponto para você entender. Que existe uma aliança. Vou dizer para você onde está escrito em Lucas 7. Lucas 7, versículo 29. Lucas capítulo 7, versículo 29. Olha o que a Bíblia fala para mim e para você. Aquele que discorda do batismo de João Batista. O batismo que os apóstolos, os discípulos foram batizados. Qual João veio anunciar. O batismo na água para arrependimento. Consciência limpa. Essa é a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer aqui. E todo o povo que ouviu e os publicanos, tendo sido batizado com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus. Não foi o conselho de João Batista, foi o conselho de Deus. Contra si mesmo, não tendo sido batizado por ele. Olha aqui. Se você é um perigo, se você nega o batismo, se você se nega a se arrepender, dá fruto de arrependimento para que você desça as águas, você não está fazendo parte dessa aliança. Você não está acreditando no testemunho de Deus que do seu Filho dele testificou, que em você mesmo tem que estar esse testemunho. Olha o perigo que você está correndo. Olha o perigo da tua salvação, de você perder a tua salvação. Por talvez você não ter conhecimento, por você não ter nunca lido a Bíblia, por você nunca ter conhecido a verdade, você acaba achando que aquilo que você tem um entendimento ou já ouviu de uma forma errada, você acha que aquilo ali... Então não adianta você tirar o João Batista da Bíblia, não adianta você tirar o batismo de Jesus, porque esses aqui tiraram e se deram mal, eles negaram o conselho de Deus contra eles mesmos. João 19, 34 e 35 diz que quando o soldado fura as costelas de Jesus, a lateral, sai sangue e água. Olha que tremendo. Jesus foi aquele que veio por água e sangue, para testemunho daqueles que o viram, testificar que o testemunho é verdadeiro. Olha aí, irmãos. Não brinque com a sua salvação, não. Mas você tem que dar frutos de arrependimento. Você tem que obedecer essa palavra. E não é de uma hora para outra. Deus vai te moldando. Ele vai abrindo o teu entendimento conforme você busca. Conhecendo a verdade, vai te libertando. Eu aprendi que eu tenho que me arrepender dos pecados que eu estou fazendo aí, porque eu li a Bíblia, eu ouvi lá falando, um pastor, um bispo, um apóstolo, quem for, um irmão, uma irmã. Então não é que é você entender a palavra, o Espírito Santo que vai abrir teu entendimento, ele que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que se eu não acreditar na aliança de Deus, que do seu Filho testificou, eu estou fora de uma aliança. Eu vou querer procurar emenda para me encaixar, não vai ter. Se eu não estiver, no grande dia eu vou perder minha salvação. Abre seus olhos. E a Bíblia diz que sobre o ladrão da cruz. Mas aí você está falando uma coisa, que o ladrão da cruz, ele não foi batizado, ele nem conhecia Jesus. Foi ali uma ocasião ali que eles foram crucificados juntos. E ele se arrependeu naquele momento ali e Jesus salvou ele. Negativo. Não é assim que a Bíblia fala. Se você ler lá em Lucas 23, versículo 39, você vai entender que aquele homem ele conhecia Jesus muito bem.
quando ele exorta o outro, o primeiro da sua esquerda vai dizer: se tu é o Messias, salve a ti mesmo e a nós também, zombando de Jesus. E vai dizer, o outro vai exortar ele, vai repreender ele, vai dizer assim: ei, na verdade é repreender, porque a palavra exortar é animar, é repreender, vai dizer: ei, tu ainda não temes a Deus? E o que é temer a Deus? Provérbios, o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Presta atenção. Hoje tem muito crente aí que não teme a Deus, está brincando com Deus, faz as coisas de qualquer jeito para Deus e achando que está agradando a Deus. Temor é amor, respeito, reverência. Não é ter medo de Deus, com medo de Deus. Não, Deus não é bicho para nós ter medo dele. Deus, ele é amor, mas é justiça. Desde que nós obedeça a palavra dele, que nós vivemos para ele, para a honra e glória dele, nós temos que sempre estar perto dele. Quem você tem medo, você quer estar longe. Eu não. Eu quero sempre estar perto mais e mais de Deus. Porque eu amo ele. Jesus Cristo, eu adoro ele. Com todo o meu coração e minhas forças. Porque eu tenho temor. Amém? E cada dia mais aprendendo. Porque ainda eu não sou perfeito. Eu tenho minhas falhas. Mas eu me arrependo. Eu choro nos pés do meu Pai. Do Senhor. A Bíblia vai dizer em Lucas que aquele homem, ele fala assim, ó: ei, eu e você, nós estamos pagando pelos nossos feitos, mas ele nada fez. Peraí, como que você afirma que a pessoa não tem culpa de nada se você não conhece ela, se você nunca andou com ela? Epa! Aí você vai ver mais ainda quando ele diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor voltar no teu reino. Peraí, Jesus estava vivo diante dele. E como que aquele homem, ele vai dizer que Jesus vai retornar, vai reviver e vai se tornar rei? Como diz em Atos 1, versículo 9 em diante, que Jesus subiu ao céu. Em Daniel capítulo 7, versículo 13 em diante, diz, e 14, diz que ele foi levado para o céu e foi apresentado ao ancião de dias, Deus, e foi dado a ele o reino, a glória e o poder e todas as nações, e o seu reino durará para todo sempre. Presta atenção, por isso que nós temos que examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são ela que testifica de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Rei, a nossa esperança de vida eterna é Jesus Cristo. Amados, guarda essa palavra no teu coração. Busca Jesus Cristo enquanto você pode achar, enquanto você está vivo. Amo a todos em Cristo Jesus. Corre atrás da tua salvação. Abre teu coração para Jesus, que Ele vai te ajudar, Ele vai te salvar. Amém.